pessoal, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Tudo depende da hora que você se dedica a transformar a tua merrequinha num merrecão. Pessoal, ontem, no final da tarde, eu postei aqui para vocês, eu estava neste candle, indicando para vocês um movimento que a gente estava fazendo, onde pela banda de Bollinger, configurada com 3 desvios padrão, ele já tinha esgarçado o movimento para baixo, tá? E estava entrando de volta na banda. E aqui eu comentei para vocês que ele podia ter duas possibilidades de movimento. Ou ele lateralizava, esperando que a média chegasse até o preço, ou ele tentava alcançar a média 8 e talvez a média de 21. Eu até comentei que as médias estavam bem afastadas. Olha o movimento que o Bitcoin fez logo em seguida. Ele engolfou o movimento de baixa, tá? Então ele fez um movimento, um bouncing de recuperação, como eu havia comentado, porém ele é Bitcoin, gente. O Bitcoin, quando quer, ele vai, ele busca mesmo. E ele buscou tanto a EMA 8 quanto a SMA 21, que é a média da banda de Bollinger, tá? E foi mais além, tá? Vocês podem perceber por essas linhas aqui, eu não uso o volume como barra, eu uso o volume como linha. Eu acho que fica o gráfico mais clean, mostrar ele como linha, e eu tenho a mesma leitura, tá? Então a gente pode perceber que o volume foi constantemente aumentando, acima da média. Então, com esse movimento, a gente conseguiu ver o preço também subindo, fazendo novos retestes aqui. A princípio, tá? Vou até desligar essa projeção de Fibonacci, que foi a projeção que eu tinha mostrado para vocês do alvo que a gente atingiu ontem, para facilitar a visualização. A gente vê aqui, olhando para as médias, ele rompeu a média de 8 com uma amplitude alta, pouca sombra, desviou a média mais rápida, a EMA 8, e veio com volume acima da média. Tá? Eu não vou olhar o ATR, o True Range, nesse caso, porque acredito assim, que esse movimento já seja o suficiente para a gente poder calcular aqui algum tipo de inércia sobre essa amplitude de vela, tá? Agora vocês podem ver aqui pela SMA 50, no gráfico de 4 horas, ele veio testar a SMA 50, fechou em cima dela, tá? Veio buscar de novo, fazendo um reteste na SMA 21, que é a média da banda de Bollinger, tá? Fez um reteste como suporte, veio aqui para cima, buscando o topo da banda de Bollinger, tá? Vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma nova projeção de Fibonacci em cima dessa vela, que poderia estar sendo uma nova vela de ignição, tá? Então eu pego o topo, pego o mínimo, ok? E aqui a gente vê o seguinte, aqui no meu indicador ele já está mostrando o número Φ, a projeção áurea de 1.168. Olha o que aconteceu, gente. Isto daqui é matemática pura, não é mágica, não é previsão de futuro, não tem bola de cristal. Identifiquem uma vela de ignição com os parâmetros que eu estou passando para vocês. Identifiquem qual que é a projeção áurea, que é o ponto 1.618 de uma projeção de Fibo. Façam a retração e liguem essa projeção aqui de 1.618. E o preço, olha só como ele buscou o número Φ. Passou um pouquinho também, mas buscou, foi o suficiente. E, talvez se o 68 tivesse um pouco mais acima, ou talvez ele pudesse tentar testar a SMA 200, mas o que aconteceu aqui foi que ele buscou a 1.618, tá? E o movimento se desgastou. Ok? Então, do mesmo jeito que eu tinha feito uma projeção para baixo, para shortar no número Φ, na projeção áurea, aconteceu este movimento para cima, onde ele já buscou a projeção áurea. E aqui eu digo para vocês a mesma coisa, pessoal. Como a gente está lendo a banda de Bollinger, 3 desvios padrão, essa agulhada que ele deu aqui muito próximo ao topo já indica que o movimento teve um certo desgaste, tá? Tanto é que ele está vindo buscar o que? Esta linha é a máxima da vela de ignição. Não é à toa que ele está aqui, tá? Ele está fazendo um reteste na máxima da vela de ignição. Para quê? Para saber se o mercado decide continuar buscando outros patamares para cima, ou se ele rompe,
testa de novo a EMA 8 e o que tem acontecido várias vezes aqui durante esses últimos dias, nesse mês de setembro, tentar engolfar essa vela de ignição de alta. A gente teve várias subidas com vários engolfos, então tudo vai depender do reteste nessa zona aqui, entre a máxima da vela de ignição e a EMA 8. Tá? Então vamos aguardar, porque se for uma entrada, o ponto agora é uma entrada boa, mas vamos aguardar confirmação, tá, do reteste nessa zona entre 25.950 e o reteste na linha da média, que está em 25.850 mais ou menos, tá? Entre 950 e 850 é a nossa zona de reteste, tá? Para a gente decidir se a gente entra comprado ou se a gente entra vendido, ok? Um outro detalhe que eu posso mostrar para vocês aqui é o estocástico. O indicador estocástico, ele já está na sua zona máxima, já está na zona de sobrecompra. E aqui no meu indicador, esse indicador foi desenvolvido pela equipe técnica da Central Crypto Traders, tá? Que é o endereço de site que a gente publica aqui no nos nossos vídeos. É um site que já vai estar entrando fresquinho aí para vocês. Vai ser uma plataforma de análise técnica. Nessa plataforma a gente vai disponibilizar indicadores exclusivos para vocês, principalmente para quem tem conta free no TradingView, pois vão ser indicadores aí que vão compor vários indicadores em um, economizando slot, e dessa forma você pode ter mais de 3 indicadores assim por tela, ok, pessoal? Então voltando, a gente tem aqui um estocástico que já está na zona de sobrecompra. Esse meu indicador, ele printa uma bolinha vermelha, quer dizer, a linha lenta já passou para baixo da linha rápida. Isso quer dizer que ele está invertendo posição, ok? Invertendo posição, ele começa a fazer a pernada descendente. Tá? Isto pode se estender um pouco mais. Tá? Tudo vai depender também do RSI. O RSI está testando a sua média nesse momento. Tá bem próximo da média. Aí vamos ver, aguardar o reteste do RSI para ver se ele rompe para baixo. Se ele rompe para baixo, ele vai puxar o estocástico para baixo, tá? E aqui a gente pode esperar ele cruzar a linha da sobrecompra. Aqui embaixo eu tenho o outro indicador que eu uso bastante, que é o Williams AD, Williams Accumulation Distribution. Tá? Esse indicador foi criado pelo famoso trader Larry Williams, tá? E ele te mostra de verdade mesmo, se o volume que está entrando é de compra ou de venda. Este indicador que vem por padrão aqui no TradingView e em outras plataformas, com as barrinhas embaixo das velas, em que a maioria usa aqui a cor de barra padrão igual à cor da vela, e aqui eu gosto de usar esse setup como eu expliquei. Este indicador de volume apenas te dá a quantidade de volume que entra, ok? Este indicador, a cor verde, não te indica que é um volume comprador. A cor verde só te indica que ele está acompanhando uma vela que ficou verde, ok? E a cor vermelha, ele só vai te indicar que ele está acompanhando uma vela que ficou vermelha. Tá? Então não caiam nesse erro de fazer a leitura que esse indicador, quando fica verde, é volume de compra e quando fica vermelho é volume de venda. É volume, simples assim. O que é um volume? O volume é um trade, o volume é uma ação de compra e venda, compra e venda, não é de compra ou de venda. Para existir uma compra, precisa existir uma venda e vice-versa. Se eu vendo, tem que ter alguém que compre. Então, este volume aqui está te indicando o quê? Que houve uma negociação em uma faixa de preço. Tá? E ele nem te indica a faixa de preço, na verdade ele está te indicando a quantidade de negociações que houve neste tempo gráfico, que no caso eu estou usando 4 horas. Perfeito, gente? Então, o indicador Williams Accumulation Distribution, Williams AD, que ele está em um dos nossos indicadores que a gente vai soltar pro pessoal dentro da nossa plataforma quando ela for inaugurada, www.centralcrypto.com.br, cripto com Y, ok? Se vocês verificarem esse indicador, sim, te mostra quando o volume está crescendo, a linha verde, isso quer dizer que é um nível de acumulação, isso quer dizer que o volume é comprador. E quando a linha estiver vermelha, ele está numa fase de distribuição, isso quer dizer que o volume é vendedor.
ok? Esta linha do meio é a média, tá? E este indicador ele se baseia muito na média, tá? Ele é ótimo para identificar rompimentos e retestes. Quando há um rompimento do indicador na linha média, olha só o que acontece. Ele aqui está indicando que já houve uma amplitude, tá? Então essa linha já veio acumulando. Olha só como ela subiu. De repente, apesar de estar na zona de distribuição, ela começou a mudar a zona, a distribuição para acumulação. Olha o nível que subiu essa vela. Ele continuou acumulando, a vela continuou subindo, continuou ficando verde. Ele ultrapassou a média, tá? Quando ele ultrapassa a média, apesar da amplitude de movimentação desse indicador não ser alta, passou da média, estourou a média, ele mostrou uma movimentação um pouco maior, tá? E aqui ele já está mostrando que o volume é vendedor e a vela já está na descendente. Ok, gente? Então, quem quiser procurar no TradingView pode procurar a Williams AD ou Williams Accumulation Distribution, tá? Logo a gente vai estar soltando a nossa versão desse indicador. Então é isso, pessoal. Infelizmente eu não consegui antecipar para vocês esse movimento, que realmente a gente não tem bola de cristal, mas aqui serve de lição. A contrapartida do movimento negativo, ele fez exatamente o mesmo movimento para cima, já bateu o alvo, então eu não consegui antecipar isso para vocês. Agora o que pode acontecer é o seguinte, como eu já expliquei, reteste na média 8, reteste aonde estamos agora, que é a máxima do candle de ignição, lateralização, onde ele possivelmente pode costurar essa linha de máximo do candle de ignição, ok? E vamos ver o que acontece. Infelizmente, ultimamente, as patadas de urso estão sendo maior, os engolfos estão sendo imediatos, ou seja, nem de um dia para outro ele já está engolfando os valores, devolvendo os lucros. Então, olho nisso, pessoal. Não antecipem suas entradas, ok? A gente está num ponto de entrada bom. Se a gente identificar um sinal de compra, que ainda não foi sinalizado, ok? E a gente também tem um ponto de entrada bom para venda, caso o sinal seja de venda. Ok, pessoal? Então é isso aí. Tenham todos um bom dia, boa tarde, boa noite. Aí tudo depende da hora que vocês se dedicam a transformar a sua merrequinha em um merrecão.